Seja muito bem-vinda ao nosso vídeo de hoje. Meu nome é Heloísa, sou enfermeira neonatologista e ensino para você, mamãe que está aí, estratégias para desenvolver o seu bebê de uma forma saudável, mesmo que ele seja prematuro. E hoje o nosso assunto vai ser o que é o bebê prematuro. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês 5 questões muito importantes, que eu já vou falar agora no início, para que você fique curiosa e fale, vai valer a pena acompanhar esse papo até o fim. Então, primeiramente, o que é mais importante é você saber mesmo o que é a prematuridade e as classificações que envolvem esse bebê que nasceu antes do tempo. Como, por exemplo, o bebê que nasce antes do tempo, ele vai ter uma classificação de acordo, tá, com o tempo de gestação que ele nasceu. A gente chama isso de classificação da idade gestacional, tá? Vai ter também a classificação de acordo com o peso. Isso é muito importante. Por quê? De acordo com o peso, algumas características vão favorecer ou prejudicar o bebê, porque o peso determina muito forte se esse bebê está se desenvolvendo, se esse bebê está bem, se esse bebê tem algum comprometimento aí no aspecto de oferta, talvez hídrica, de oferta nutricional, algum comprometimento como uma infecção, alguma coisa que esteja prejudicando ele não consegue se desenvolver, enfim. O peso é muito importante e também tem uma classificação para os bebês prematuros, tá? Outra coisa é que o que vai fazer essa mulher, né, gestante, ter um bebê prematuro? O que vai favorecer ela, né? O que vai fazer com que ela esteja aí num grupo de gestantes que tem algum fator de risco para que o seu bebê se desenvolva prematuro? Isso é muito importante para você se conhecer e saber se você pode ou não estar dentro desse grupo, tá? E aí, saber lidar com isso. Ter informações vai ajudar você a desempenhar a melhor forma possível todos os desafios que são colocados diante de você. Por exemplo, quando você vai jogar um jogo, você quer entender o que acontece em cada etapa primeiro, não é? Para daí poder começar o jogo propriamente dito, começar a trabalhar ali com estratégias para que você vença. Esse é o objetivo do jogo, né? Com a maternidade é a mesma coisa. Você entende os desafios que pode ser colocado para você, cada etapa, para que você possa passar por tudo da melhor forma possível e alcançar o sucesso, alcançar a vitória. Você e o seu bebê, bom? Outro item é a característica que esse bebê vai ter. Os bebês prematuros, na maioria deles, têm uma forma específica de se desenvolver e isso vai determinar algumas características físicas, tá? Nesse bebê. E eu vou contar tudo isso para você. E por último, nós vamos falar sobre a avaliação sistêmica do desenvolvimento do bebê. O que é isso? Como que os médicos, os profissionais da saúde e você, mamãe, vão fazer o que é necessário para o bebê se desenvolver através de uma avaliação, através de um tratamento, para que tudo possa correr bem e o seu bebê, mesmo que seja prematuro, vai ficar saudável, vai estar saudável, tá? Por isso que eu falo de avaliação sistêmica. Tudo isso eu quero já colocar para vocês que não é motivo de medo, não é motivo de pânico, não é motivo para você ficar aterrorizada, de jeito nenhum. Mas eu quero que você crie uma expectativa. Você que é grávida, você que planeja uma gravidez, você que já sabe o que é gravidez de alto risco e faz parte desse grupo, que pode sim, no final aí da gestação ou durante essa gestação, acontecer de ter um parto prematuro, de vir um bebê prematuro.
não fique apavorada, tá? As informações vão te ajudar a entender o que é cada situação, se conhecer, né? Para que você passe por isso da melhor forma possível. Hoje em dia tem muitos recursos, tá? A tecnologia está muito avançada na medicina, na saúde, e nós temos profissionais super capacitados, tá? Na área materno-infantil e assim que amam o que fazem. Eu posso dizer por mim, eu atuei aí, né, em UTI neonatal mais de 12 anos. Trabalhei como auxiliar de enfermagem, como técnica, como enfermeira, e eu vivi muitos momentos de vitória. E assim, você tem que confiar, tá? Não é momento para você ficar com expectativas negativas. Não, não, não. Se você tem alguma situação que pode te levar a ter um bebê prematuro, vamos lá se agarrar nas informações, vamos ter fé e que tudo vai dar certo, tá? O seu bebê não precisa do seu medo, ele precisa do seu conhecimento para poder ajudá-lo a ter um desenvolvimento saudável. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Gente, vamos começar. O que é o bebê prematuro? Eu tenho aqui, tá, um tópico, uma listinha de tópicos onde eu vou riscando para mim saber que a gente já falou sobre aquilo, senão eu me perco. Gente, o que é bebê prematuro? Bem, prematuridade, gente, é uma situação onde o seu bebezinho acabou por nascer antes da hora, tá? Qual vai ser esse momento? A gente espera que do momento que você descobriu que estava grávida, né? Ali da data da última menstruação, não é assim que a gente calcula a data provável de parto? A data da última menstruação, e aí mais ou menos umas 40 semanas vão se passar, e aí é esperado, é planejado que o seu bebê nasça, correto? Sim, está correto. Mas os bebês prematuros, eles são aquelas pessoas que gostam um pouquinho de adiantar, gostam de causar um pouquinho de confusão no meio de campo e vão nascer antes, tá? Vou tomar uma aguinha aqui, gente. Esses bebezinhos vão nascer antes do planejado, antes daquele momento que a mãe tanto sonhou, que seria, né, o momento ideal, que o organismo vai estar totalmente desenvolvido, o organismo da mãe também já está totalmente preparado, né? Isso psicologicamente e fisicamente, porque a nossa natureza, gente, ela é tudo chave e fechadura, tudo acontece de uma forma muito natural. Mas alguns bebês acabam antecipando isso. Não é que não vá acontecer naturalmente as coisas, mas a gente acabou tendo que antecipar isso, tá? E aí, quando o bebê nasce prematuramente, a idade que isso vai acontecer será antes de 37 semanas, ok? E aí, o que isso vai implicar? Isso vai fazer com que esse bebê continue a se desenvolver fora do útero materno, tá? Fora do útero materno, é assim. Não é porque ele nasceu, não é porque teve o parto que acabou acontecendo alguma intercorrência e aí teve que nascer antes de 40 semanas, antes aí do momento que você tinha calculado a data provável de parto com seu obstetra, que ele não vai continuar a se desenvolver. Ele vai se desenvolver sim, só que de uma forma diferente, fora do seu útero, tá? Tanto que vocês vão ver várias vezes em assuntos, informações que você for buscar sobre prematuridade, o médico vai falar isso, o obstetra, o médico em UTI vai falar isso, o pediatra vai falar isso, sobre idade corrigida e idade cronológica, tá? O bebê, ele tem essas variáveis porque a gente conta que ele continue a se desenvolver, tá? Depois que nasce, com certeza. Porque nós vamos dar a ele recursos lá na UTI neonatal, se houver necessidade dele ir para a UTI, tá?
de ele ter uma sobrevida adequada, de ele ter condições de respirar, de se nutrir, de se aquecer, igual no útero. Não é a mesma coisa porque não é a natural, são formas artificiais de dar essas condições, né? Através de equipamentos, através de medicamentos, mas é o que a gente tem de recurso hoje. E com tudo isso e muito amor, você vai passar por tudo isso de uma forma muito tranquila. Eu tenho certeza, tá? Então, deu para entender? O bebê prematuro é aquele mocinho que acabou. Então, o bebê prematuro é aquele mocinho ou aquela mocinha que decidiu atrapalhar aí todo o seu planejamento e nascer antes da hora, tá? Tem muitos bebês, Elô, que nascem prematuros? Tem sim, tá? E, infelizmente, tem vários fatores de riscos que vão determinar que os bebês nasçam prematuros, que as mulheres tenham aí um trabalho de parto prematuro. E aqui no Brasil, gente, a gente tem assim um índice muito grande, tá? A gente está no teto mesmo, no mundo todo, para vocês terem noção. Dados estatísticos, tá? A epidemiologia da prematuridade, eu vou contar para vocês. 11,5 bebês, tá? Nascem prematuros no mundo, tá bom? É quase que a conta de a cada 10 partos, um bebê nasce prematuro, tá? Isso a gente está falando a nível Brasil daí. Aqui no Brasil são 340 mil, tá? 1.000 bebês por ano. É muito bebê, é muito bebê. E aí eu coloco esse dado estatístico para ilustrar por quê. Você, se tem um bebê prematuro, se a sua gravidez é de alto risco, existe uma luz no fim do túnel e você não está sozinha, tá? E, infelizmente, esses dados são grandes aqui no Brasil porque a gente tem muito fator de risco aí que está condicionando esse bebê a não conseguir atingir, né, uma idade gestacional maior de 37 semanas para fazer com que ele tenha aí um período de idade gestacional termo, tá? Por exemplo, falta de um pré-natal adequado, tá bom? Tem muitas mulheres que engravidam na adolescência. O organismo da adolescente não está preparado para receber um feto, gente, né? Ele está em desenvolvimento. O organismo está dando conta ali de um ser que está em desenvolvimento, que é a menina na adolescência. Imagina você aí dividir tudo isso para mais vida, que é a que está na barriga ali daquela menina. Isso vai ter sim complicações, né? O útero, gente, de uma adolescente, ele é bem rígido. E aí, o que faz essas meninas terem parto prematuro e desenvolverem aí alguma intercorrência e esse bebê acaba nascendo antes da hora? O útero, ele tem que crescer como se fosse uma bexiga, tá? E aí, o que acontece? No momento que ele não consegue mais expandir para deixar o bebê crescer, o bebê às vezes entra em sofrimento fetal, o bebê às vezes tem restrição de crescimento e tudo isso vai fazer com que o bebê nasça antes da hora. Como também a extremidade da idade. Aí eu falei de 15 anos, né, adolescente. Mulheres com 40 anos ou mais que têm também uma gestação, o útero dela não vai conseguir também expandir, se desenvolver, tá bom? Da mesma forma que mulheres mais novas, e aí isso pode propiciar a um parto prematuro, tá? Só por curiosidade, se você quiser saber, agora você vai saber, se você não quer, eu também vou contar. Gente, qual é o tempo ideal para o nosso organismo feminino, nós mulheres, termos uma gravidez? Você sabe? Eu vou te contar. O momento que o organismo está mais preparado para poder engravidar é a partir de 15 anos, tá? E esse período vai até 25 anos, 30 no máximo. Sabia disso?
Então, quando você tem uma gestação antes de 15 anos ou mais de 25 anos, estourando 30, o seu organismo está aí condicionado a predispor algumas doenças, como hipertensão gestacional, diabetes gestacional, alterações aí que a tireoide pode fazer, né, alterações hormonais, e aí também são um fator de risco que vai gerar um parto prematuro, é uma gravidez de risco. Todas essas situações são são fatores de risco para uma gravidez de risco, tá? Situações de risco para uma gravidez de risco. Deu para entender, né? Então, gente, voltando lá ao nosso assunto dos dados estatísticos, hoje em dia, muitas mulheres, né, elas querem se estabelecer profissionalmente, elas querem ter, né, uma renda que dê aí uma estabilidade, um emprego legal, ter um carro, uma casa, muitas mulheres. E aí elas vão deixando a maternidade a segundo plano. E aí o que que acontece? Muitas vezes essa idade tá mais avançada, não tô te chamando de velha, tá? Mas isso não sou eu que estou falando, são dados estatísticos. Quanto mais a sua idade vai avançando, é como se o seu organismo fosse envelhecendo também, porque a gente sofre muitos impactos, né? De acordo com o estilo de vida que a gente tem. Se a gente não come bem, se não dorme bem, não pratica exercício físico, faz uso de bebida alcoólica, faz uso de medicamento, faz uso de drogas, tudo isso, gente, vai interferindo aí, tá? Na saúde do seu organismo. E aí vai deixando ele doente. Então, além do tempo cronológico que você tem, né? Tipo, tem muitas mulheres, eu tenho certeza que você olha assim e fala: nossa, eu dou tal idade para a pessoa e ela tem muito mais. É porque ela está muito exposta a esses agentes que vão dar esse impacto aí na saúde dela, tá? E também na gestação, tá? Então é isso. E aí, muitas pessoas confundem as semanas, tá? Porque assim, a gente tá falando aqui que o bebê prematuro é aquele bebê que nasce, né, antes de 37 semanas. Ok, Elo, mas como que eu sei calcular 37 semanas, 40 semanas, 26 semanas? Como que eu sei calcular? Então vamos lá. Tem algumas coisas que você vai ouvir e ver e ler muito quando você estiver pesquisando sobre gestação, tá? Os médicos vão falar isso para você. A gestação, ela é dividida em trimestres, tá? Teoricamente, né? Se você tiver uma gestação saudável, não tiver nenhuma intercorrência com você e com seu bebê, não for gravidez de alto risco, o tempo estimado da gestação são 9 meses, ok? Ok. Dividindo esse período de 9 meses em 3 partes, são trimestres, ok? Ok. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. O terceiro trimestre é o momento mais delicado, tá? Principalmente para as mulheres que têm gravidez de alto risco. É aí que desencadeia muitas vezes alterações de glicemia, tá? A mulher vai ter diabetes gestacional, vai ter também alterações de pressão arterial, aquelas que não sabem que tem hipertensão, pode ser que comece aí picos de alteração de hipertensão nesse momento. Enfim, então é bom você entender, tá? Porque tá tudo bem, primeiro trimestre, segundo trimestre, e daí de repente acontece alguma coisa, você fala, já ouvi falar sobre isso, tá? Então é dividido em trimestres. Cada mês tem 4 semanas, ok? E para que essa semana aconteça, tem 7 dias, tá? Então é isso que você tem que gravar para quando você for entender um pouquinho sobre quando a gente for falar sobre semanas, idade cronológica, idade corrigida, ok? Seguimos adiante. Elô, mas além de ser difícil calcular semanas, entender um pouco aí essa, essa sua explicação, tem mais alguma forma que eu vou saber se meu bebê vai nascer prematuro ou não?
Tem sim, tá? Os médicos, eles não vão confiar somente no dia que você falou assim, ah, eu parei de menstruar hoje e daqui 40 semanas seu bebê vai nascer. Não, por quê? Tem muitas mulheres que têm aí o seu ciclo menstrual desregulado, não é verdade? Tem muitas mulheres que vão ter aí escapes na menstruação, então tem um ciclo e daí de repente no meio do ciclo ocorre ali um fluxo de sangue, menstrua 1, 2 dias ou um só, daí fica um tempo sem menstruar, depois menstrua de novo. Então o ciclo de algumas mulheres é bem irregular. Então não dá para se basear somente nisso, tá? Porque a prematuridade é uma coisa séria, né? A gente tá falando aí no desenvolvimento do bebê que vai ser interrompido por algum motivo. E a gente precisa saber qual é a idade gestacional que esse bebê está, quanto tempo ele ficou ali na sua barriga, para entender que recursos que ele vai precisar ter para ajudá-lo aqui fora, tá? Ajudar a sua menininha ou o seu menininho, ajudar esse bebezinho, ok? Então, o que que a gente tem de parâmetro além da DUM, né, que é a data da última menstruação? Nós temos o ultrassom, tá? Que o médico vai medir aí o tamanho do bebê e vai conseguir ter uma análise mediana de mais ou menos, ele tem tanto de estatura, bebês com essa estatura geralmente tem tanto de idade gestacional, tá bom? Eu lembro que a Maria Clara, né, minha filha, que tem 3 anos hoje, quando a gente ia fazer o ultrassom, ela sempre estava maior do que a minha DUM. Sempre, sempre, sempre. Até a minha obstetra achou que poderia ser diabetes gestacional, a gente fez a curva no momento certo e eu não tinha diabetes gestacional, ela era grandinha mesmo. Ela era grandinha, ela nasceu com 3 quilos e pouco. Mas, desculpa aí o parênteses, vamos voltar. O ultrassom é uma forma da gente analisar aí a idade gestacional, a altura uterina. A médica, lá na avaliação no pré-natal, ela vai pegar uma fita métrica e ela vai medir ali a altura do seu útero, tá? Como eu não tenho uma barriga aqui, nem uma fita métrica, é meio difícil te explicar. Mas a altura uterina, ela vai ver o quanto está crescendo esse útero, tá? Se eu conseguir, eu coloco aqui uma imagem para ilustrar para vocês. Essa altura uterina, ela vai demonstrar se esse útero está grande, se ele está pequeno, e isso vai ser condicionado ao tamanho do bebê, ok? Então é isso, tá? O ultrassom e a altura uterina, além da sua data da última menstruação. São os parâmetros que você vai ter aí de recurso para saber se o seu bebê está na idade gestacional adequada ou não, se ele vai nascer prematuro, que é o tempo de inferior a 37 semanas de gestação. Ok? Então, ok. A classificação da maturidade do bebê, gente, ela vai variar aí, né, com o desenvolvimento do bebê. E eu vou pegar aqui a minha colinha para falar para vocês, tá? O prematuro, isso a gente sabe de cor salteado, que vai ser menor de 37 semanas, tá? Isso tá muito claro, fixa aí na sua mente. Aí nós temos, de acordo com a maturidade, o que é a maturidade? É o quanto o organismo do bebê está maduro, está formado, está desenvolvido, ok? A termo precoce, ele vai ter 37 semanas a 38 semanas. Tem uns quebradinhos aqui, tá? Mas é só para vocês entenderem. A termo completo, ele vai ter de 39 a 40 semanas. Esse a termo completo, ó, já está no nome, gente. Completo é o momento ideal para o bebê nascer. Ele está completamente desenvolvido, o organismo dele está completamente pronto para sair aí na via de parto, tá? A termo tardio, tarde, passou já do tempo de nascer, tá? Mas tá tudo bem. Se o médico tá monitorando a mamãe, o bebê e tá tudo bem, você tá escolhendo aí ter geralmente um parto natural, né? Um parto normal, a gente vai esperar o seu organismo falar, vamos nenê agora sair, tá? E aí, às vezes acaba acontecendo de ter
um parto termo tardio, tá? Que vai ser de 41 semanas e 7 a 40, vai de 41 semanas e 7 a 42 semanas, tá bom? E se passar de 42 semanas, vai ser classificada essa maturidade como pós-termo, ok? Por que você precisa saber de tudo isso? Porque o médico vai conversar com você sobre as implicações da idade gestacional relacionada ao desenvolvimento do seu bebê. E você precisa saber disso, tá? O tempo de idade gestacional, gente, além de você saber dessas implicações, vai determinar também duas situações muito importantes, tá? Quando o bebê nasce prematuro, então aí antes de 37 semanas, a gente sabe que quanto menor a idade gestacional, mais grave esse bebê é, né? Ou mais cuidados ele vai precisar para que a gente dê condição, né, de manter aí um ambiente extrauterino, tá? Para dar condições de vida e desenvolvimento para esse bebê. E aí, o tempo da idade gestacional, se o seu bebê precisar ir para a UTI, vai determinar duas situações para a equipe que vai estar cuidando dele. Primeiro, um score de gravidade, tá? Então, quanto menor a idade gestacional, maior vai ser esse score, tá? Elô, o que eu vou fazer com esse score? Você não vai fazer nada, mas é bom você ter esse conhecimento, porque se algum dia alguém falar para você, você já ouviu falar. E também você entender que muitas coisas fogem do seu domínio. É isso mesmo. Muitas mães, gente, muitas mães se culpam por tudo. E isso faz parte do combo da maternidade, tá? Sentir culpa. Eu até conversei esse tempo atrás lá no meu perfil do Instagram sobre sentir culpa, né? É uma coisa assim que parece que 24 horas tá ali em cima de você, uma nuvem chamada culpa e ela te persegue, né? Isso em relação ao seu filho, ao seu bebê. Isso é com todas as mulheres, as mais estruturadas e as menos estruturadas psicologicamente, tá? Porque sim, é um momento onde a nossa parte psicológica vai estar fragilizada, né? Você idealizar um parto, você idealizar ali o nascimento do seu bebê, que ele vai passar por um momento desenvolvendo na sua barriga. E aí, dentro disso, vai acontecer tudo com uma normalidade, com uma naturalidade adequada. E aí ele vai nascer, você vai ficar lá na maternidade, você vai aprender a cuidar do bebê, você vai levar ele para casa, vai amamentar e ele vai crescer lindo, belo e formoso, ou linda, bela e formosa. Isso, gente, é a nossa idealização de um bebê perfeito, de uma maternidade perfeita. Eu não tô falando que você não pode sonhar com isso, tá? Pode sim. Só que entenda que se alguma interferência vir no meio do caminho e fazer com que seu bebê nasça prematuro, a culpa não é sua, tá? Algumas coisas acontecem na vida e a gente tinha que passar por isso, tá? Eu acredito em Deus acima de tudo. E eu quero que você acredite também. Ele vai te ajudar a passar por isso, tá? Então, assim, não se culpe. Tem coisas que acabam acontecendo e o mais importante do que a culpa é o amor, gente. É o amor. Jamais uma mãe vai querer o mal para o seu bebê. Se alguma coisa acabou acontecendo e ele se desenvolveu prematuro, a culpa não é sua. Porque como ali o seu corpo estava sendo a casinha do bebê, quando ele nasce fora do tempo, a mãe se culpa, ela quer entender o que aconteceu ali com o corpo dela, que acabou expulsando o bebê, que acabou não dando conta de ficar com ele até 9 meses. Gente, tem muita coisa que vai fugir, tá? Da sua ossada, vai fugir aí de decisões que condicionam somente a você tomar. Muitas coisas você vai ter que conversar com o médico e ele vai decidir o que é melhor para você e para o seu bebê, para que vocês fiquem seguros, tá?
Então, como por exemplo, o trabalho de parto prematuro. Às vezes o médico consegue estender um pouquinho mais esse parto para o bebê ficar mais maduro, mas chega uma hora que ele não consegue, não é viável mais ele esperar. E aí ele acaba fazendo os protocolos que precisam para o bebê nascer bem, né? Como medicação de corticoide, como uma medicação que a mãe vai tomar para ajudar e proteger a parte neural do bebê, enfim. Quando ele decidir que é o melhor momento, vai ser o melhor momento. E a culpa não é sua, tá? Não cabe a você acabar se martirizando por esse momento. Não tem nada a ver, tá? Você precisa de tudo nesse momento, quando você é mãe de um bebê prematuro, quando você está grávida, né? E essa situação é uma gravidez de risco, você precisa de tudo, menos culpa, tá? E aí, a gravidade do bebê, voltando lá, a gravidade do bebê vai ser determinada de acordo com a idade gestacional. Quanto mais imaturo ele for, quanto menor a idade gestacional, mais grave ele vai ser. E isso é resposta para muitas situações, tá? De intercorrência, de complicações que o bebê acaba tendo. E é por isso que os médicos fazem esse score, para entender, não, isso que está acontecendo porque era um bebê que tinha uma gravidade, que tinha um valor assim alto para poder estar caminhando para isso. Não é porque o médico vai pegar, cruzar os braços, a equipe vai cruzar os braços e deixar a vida me levar, de jeito nenhum. Esses bebês que têm um score mais alto, por ser mais prematuro, eles vão ter até uma atenção maior, tá? De acordo com o que ele demandar, tá? De acordo com as necessidades que esse bebê vai ter, vai ser aí a terapêutica dele na UTI neonatal ou até em outro setor, né? Porque às vezes tem bebês que nascem aí de 36 semanas e não precisam de ficar na UTI, tá? Aliás, tem um dado estatístico que eu já vou adiantar aqui para vocês, que é que a Organização Mundial da Saúde traz esse dado, gente, que 80% dos partos dos bebês de 32 a 36 semanas de gestação muitas vezes não necessitam de cuidados intensivos e desde que a família esteja bem amparada por uma equipe multiprofissional, a mamãe e o papai saiba cuidar desse bebê, né? É claro que ele vai continuar precisando aí de um cuidado sistemático, com talvez uma fonoaudióloga, talvez com uma fisioterapeuta, talvez, tá? Vai precisar sim. Mas os papais e as mamães tendo condições de saber o que fazer, de cuidar desse bebê, às vezes ele não vai precisar de ir para a UTI, tá? Ele vai para casa e ter muito sucesso no seu desenvolvimento. E é isso que eu quero para você, tá bom? 80% é bastante, né, gente? Então, entendeu, tá? Que a idade gestacional vai trazer esse indicador para a equipe lá na UTI. E outra coisa também muito interessante, que o tempo da idade gestacional vai também determinar, às vezes, geralmente, o tempo de permanência desse bebê dentro da UTI. Eu não falei para vocês que a UTI ali vai trazer recursos e um ambiente favorável para o bebê, né? Que vai estimular o útero materno, né? Ele saiu ali no parto do útero da mãe, mas lá na UTI, naquela incubadora, com medicamentos, com equipamentos, a gente vai favorecer, né, o ambiente ali para que possa simular um útero e dar tudo que o bebê precisa. Não foi isso que eu falei? Então, a gente precisa entender que qual for a idade gestacional desse bebê, qual vai ser a idade gestacional desse bebê, vai ser aí o ponto que a gente vai ter uma média da permanência dele na UTI. Por exemplo, meu bebê nasceu de 30 semanas. Ele vai para a UTI e aí, em uma média, ele vai ficar mais 10 semanas dentro da UTI.
porque a idade gestacional, né, adequada, lembra que eu falei lá para você, termo completo para gestação, não é de 40 semanas? Então, essas 40 semanas é o tempo médio que o bebê precisa a mais para se desenvolver. Salvo exceções, né, gente? Como o bebê é prematuro, ele tende a ter infecção, ele tende a ter algumas intercorrências que podem fazer com que esse tempo de permanência aumente, tá? E infelizmente. Mas isso é muito intrínseco, tá, gente? Porque tem coisa que está muito ligada à prematuridade. Por exemplo, um bebê ter uma situação de estresse, de irritabilidade, e aí ele não consegue muitas vezes respirar sozinho, ele fica agitado, isso faz ele perder peso, ele não vai embora para casa. Um bebê que é muito sonolento, um bebê que faz hipoglicemia recorrente, um bebê que esquece de respirar por conta da imaturidade, por conta da prematuridade, ele faz apneia. Esses bebês, eles não vão para casa enquanto não tiver tudo bem, mesmo que faça as 40 semanas, tá? Deu para entender? Então é isso. Sobre o peso, até um parênteses curioso aqui, os médicos dentro da UTI, eles têm que fazer tipo um checklist. Ah, tá tudo bem, isso. Bebê, alta. Uma das coisas o bebê, ele tem que estar em um ganho de peso, gente, por pelo menos 3 dias. Então, ele ganhou peso ontem, perdeu hoje, ele não vai embora. Ele ganhou peso hoje, ganhou peso ontem, vamos ver amanhã. Perdeu peso, não vai embora, tá? Por quê? O bebê ele tem que estar totalmente seguro, né? O médico, a equipe multidisciplinar da UTI vai dar para você seu bebezinho no seu colo para que você possa cuidar na sua casa. Ele é delicado, ele é especial. Sim, ele não é igual os bebês que nasceram de 37 semanas em diante. Ele tem um desenvolvimento um pouco mais lento, mas ele não vai poder sofrer variações nesse desenvolvimento. Ele tem que criar uma constância, tá? E você aí na sua casa vai criar um ambiente favorável para isso, para que essa constância aconteça em ganho de peso, em nutrição, em cuidados que possam fazer ele crescer saudável, ok? Então, é isso, os indicadores da idade gestacional que eu falei para vocês que vão ser super importantes vocês entenderem, tá? E o peso, Lô? Tô falando de peso aqui, o peso também vai determinar uma classificação pro bebê prematuro, tá? Que classificação é essa? Nós dividimos os pesos dos bebês prematuros em 3 partes, tá? Os muito baixo peso, o baixo peso e o extremo baixo peso, tá? O baixo peso é o mais tranquilinho. São bebês que vão ter aí menos de 2 quilos, tá? São bebês baixo peso. Os bebês muito baixo peso, eles vão ter peso menor de 1,5 kg, tá? E os extremo baixo peso são os bebês que têm um peso inferior a 1 kg, tá? Por que que isso é importante? Qual que é a diferença dos bebês, né? Entre peso. Qual que é a diferença de um bebê que pesa 1,5 kg para um bebê que pesa menos de 1 kg? É muita diferença, gente. Muita diferença. Apesar de nós adultos, quando a gente se compara assim na questão de peso, a gente não vê diferença, né? Mas na verdade existe, como por exemplo, eu tenho 33 anos e peso, por exemplo, eu vou chutar porque eu não vou falar a verdade do meu peso, 75 quilos. Ó, 75 quilos. E tem aqui do meu lado uma mulher
que também tem 33 anos e pesa 50 quilos. Tem coisas que podem variar para que a gente possa ter essa alteração de peso, né? Nosso estilo de vida, o nosso biotipo, né? Doenças, ela pode ser doente, eu não, porque 50 quilos é bem pouco, né, gente? Eu acho que é bem pouco. E aí, o peso vai mostrar pra gente, mesmo que a gente não esteja colocando na balança, indicadores de saúde, tanto para mim quanto para ela, tá? Como o contrário também é verdadeiro. Se eu for muito gorda, eu tô quase nisso, se eu for muito gorda, e aí eu me comparo àquela mulher que tá com 50 quilos, a gente vai ficar até na dúvida de quem que tá doente. Se é quem tá com muito baixo peso ou quem tá com mais peso. E voltando, os bebês não é diferente, tá? O bebê, a gente vai entender aí que o peso, gente, vai determinar o tipo de terapia, tá? Que vai ser realizado nesse bebê. O bebê prematuro, ele é especial e ele vai continuar assim em todos os momentos da vida dele, geralmente até 2 anos de vida, tá? Em tudo que você for tratar, em tudo que você for buscar de recurso para o seu filho, para sua filha, geralmente até os 2 anos, tá? A gente vai analisar muito o peso para ver se ele está se desenvolvendo bem. Eu já chego aí nas avaliações, medidas antropométricas. Não vamos adiantar, não. Então, qual é a diferença entre bebês que pesam 1 kg e 1,5 kg? Os bebês, gente, vão ter o tratamento direcionado de acordo com o peso, tá? O pediatra, o neonatologista, ele calcula medicação de acordo com o peso. Vocês já ouviram falar de quilodose? Pois é. Por exemplo, uma medicação injetável ali, um antibiótico que o bebê vai precisar tomar. O médico calcula a dose de acordo com o peso do bebê. O fisioterapeuta, na hora de colocar ali os parâmetros no ventilador para mandar ali oxigênio para o seu bebê desempenhar uma função pulmonar ok, né? E nem precisa estar entubado, tá? Eu tô falando aí do ventilador, desempenhar o padrão respiratório do bebê, mas às vezes nem precisa estar entubado, pode ser uma modalidade diferente, um CPAP, né? Você, se for mãe de UTI, vai entender o que eu tô falando. Se você tiver dúvidas sobre essas questões, coloque para mim nos comentários que depois a gente pode te explicar e até fazer um vídeo se for do seu interesse, tá bom? Se for interessante para vocês, a gente faz um vídeo sobre isso. Então, essas intervenções que vão ser realizadas, medicamentosa, da parte respiratória do bebê, vão ser realizadas de acordo com o peso. É isso mesmo. A medicação de acordo com o quilodose. A parte ventilatória, por exemplo, pensa comigo, um bebê que pesa 800 gramas, ele tem um tamanho de pulmão. Ali vai entrar menos oxigênio. Concorda comigo? O pulmão, ele não vai ter uma complacência tão grande, ele não vai ficar expandindo tanto. E aí, na hora de programar ali o ventilador, o fisioterapeuta vai calcular toda essa função para simular aquilo que o bebê precisava fazer de acordo com o peso, tá? Um bebê que tem aí já 1,8 kg, por exemplo, esse bebê vai ser o que, gente? Baixo peso, ok? Esse bebê baixo peso de 1,8 kg, ele vai tomar uma dose maior de antibiótico do que aquele que a gente está falando de 800 gramas, porque a medicação é realizada de acordo com quilodose. Antibiótico, analgésico, tudo, diurético, tudo. Na parte ventilatória, da mesma forma, tá? O pulmão dele já é um pouquinho maior do que aquele de 800 gramas. Então, cabe mais oxigênio, tem uma capacidade maior para troca de gasosa aí. Concorda comigo? A complacência do pulmão vai ser maior também, ele vai ter maior expansibilidade torácica do que aquele lá. Então, o ventilador mecânico também vai ser diferente. Então, o peso, tá? É muito importante para a gente tratar os bebês
de formas distintas e acertar, sempre acertar em tudo que a gente for fazer. E esse peso nos bebês prematuros, se o seu bebê for para UTI ou não, Elô, meu bebê nasceu de 36 semanas, ele é prematuro, mas foi para casa, glória a Deus. E aí, esse bebê, ele também vai ter um controle de peso para que o médico possa continuar cuidando dele lá no consultório e você com o seu bebê na sua casa, tá? Muitas vezes vai ter que ser semanalmente, muitas vezes vai ter que ser quinzenalmente, mas vai ter um controle de peso. Por quê? O médico vai ver se esse bebê está tendo um bom desenvolvimento e tudo que ele for fazer vai ter sim a interferência de norte aí para ele se conduzir com o peso, tá? E aí, vamos para um outro assunto que também surge com muita dúvida nas mamães de bebês prematuros. Além do que é esse bebê prematuro, Elô, quais são, Elô, as características do bebê prematuro? Vou te contar. O bebê prematuro, ele é muito especial, como eu disse, né? Por quê? Ele é super frágil, gente. Ele nasceu antes da hora. Então, tudo que era para se completar aí mais para frente, com o decorrer das semanas, acabou sendo interrompido com o parto, mas vai continuar fora da barriga da mãe, como eu falei, lá na UTI ou na sua casa, se seu bebê está estável, mesmo que nasceu antes de 37 semanas, tem uma condição sem risco de vida, sem risco nenhum para ele ou para ela de ir para casa. Ele vai ter algumas características, tá? Que são, por exemplo, o peso, tá? Os bebês prematuros, eles são baixo peso, né? Nós estamos comparando aí bebê prematuros com os bebês que nasceram no tempo correto, né? Bebê termo, tá? Termo. Eles vão ser baixo peso. Por quê? Como ali a nutrição deles foi interrompida, ele comia, né? Se nutria o tempo todo ali na sua barriga, através do cordão umbilical, a placenta ia passando tudo o que ele precisava, isso foi tirado dele, e agora, nesse novo ambiente extrauterino, ele vai ter que sofrer uma adaptação, e eu posso dizer que é sofrido sim, tá? Ainda mais se o bebê for muito prematuro, se a idade gestacional for bem inferior a 37 semanas, ele vai ter um impacto nutricional e esses bebês, eles vão ser mais baixo peso, tá? E isso tende a acontecer por um tempo, tá bom? Por um tempo, você vai olhar assim seu bebê comparado a outras crianças que têm o mesmo tempo de vida, tempo de nascimento, você fala assim, nossa, meu bebê é mais magrinho. E tá tudo bem, tá? Isso não vai determinar, não é um indicador de saúde, tá? Se ele é mais magrinho, se ele é mais gordinho, isso não indica saúde, tá? O que vai determinar se tá tudo bem é a análise de tudo. Se ele está mamando bem, se está fazendo xixi, se está fazendo cocô, se ele está ganhando peso, se o peso não está estacionado, tá? Porque mesmo ele sendo magrinho, ele ganha peso, tá? A diferença é que a gordura corporal é menor nos bebês prematuros, é menor em crianças prematuras, em bebês prematuros, tá? Então aí é uma característica. A pele vai ser mais fina, porque a imaturidade, né, acabou fazendo que a pele não se desenvolvesse por completa. E aí você vai ver que a pele é mais fina. A pele é uma situação assim de muito, muito, muito cuidado que as mães têm que ter, tá? Porque ela é super fina, ela até rompe, tá? Bebês muito prematuros e de muito baixo peso, eles podem ter até um rompimento da pele. Eu falo para vocês algumas situações em outros vídeos, vocês podem procurar, sobre cuidados da pele do recém-nascido. É uma situação que tem mesmo que cuidar, tem que ter um olhar diferenciado, porque a pele é muito sensível. E a pele é dividida em 3 camadas, né? A
última camada ali, que é a parte subcutânea de mais gordura, o bebê está em desenvolvimento imaturérrimo ali, tá? E aí ele não consegue fazer um bom controle de temperatura, tá? E perde também muito líquido, tá? Do meio interno para o meio externo. É por isso que ele fica na incubadora e às vezes quando você vai ver seu bebê, se ele for bem prematurinho, você vê assim como se ele tivesse uma sauna. E essa sauna é o quê? É a incubadora favorecendo aquele meio ali com umidade para tornar aquele meio ali mais próximo do útero possível e isso não impactar no desenvolvimento do bebê, não impactar no peso do bebê, tá? Porque o bebê que perde, né, água ali através da pele, que não está conseguindo fazer uma homeostase adequada por causa da imaturidade, ele perde peso, está perdendo líquido, está perdendo peso. Outra coisa, um bebê prematuro tem pouco cabelo. Gente, a gente está falando das características que vai e volta e vai e volta. Espero que você esteja conseguindo acompanhar meu raciocínio. Se não tiver, pode fazer pergunta, tá? Então, o bebê tem pouco cabelo, tá? Isso é uma característica, sim, em muitos dos bebês prematuros, mas tem bebê a termo também que não tem cabelo, né? E daí era um fator genético dele, não porque nasceu antes da hora. A orelhinha vai ser mais fina, tá? Alguns reflexos vão ser mais lentos, como por exemplo de sucção, como por exemplo de deglutição. Por isso esse bebê vai precisar de acompanhamento de uma fono. Talvez quando você for para casa com esse bebê para colocar ele para amamentar, vai precisar ir de uma consultoria em amamentação. Você vai precisar às vezes de buscar informações através de um curso de como amamentar o seu bebê, de como estimulá-lo a fazer abertura de boca, a fazer exercícios ali para que o reflexo de abertura de boca, de procura na mama possa acontecer, tá bom? E se você não decidir por algum momento que a sua amamentação não vai acontecer, que vai ser por mamadeira, isso também vai estar alinhado já quando você for sair da UTI, com a equipe que vai estar cuidando do seu bebê. É bom que você tire as dúvidas e tudo. Eu não vou te julgar, tá? Eu quero falar uma informação do fundo do meu coração. Se você é mãe de bebê prematuro, busque sempre o melhor para o seu bebê, que é o leite materno. Não que as outras mães não precisem amamentar. A amamentação é boa para todos. Mas pense no seu bebê que nasceu antes da hora, que tem já muitas fragilidades com impactos externos que vão ser aí, vão interferir no desenvolvimento, né, dele ou dela. Se você puder dar o leite materno, é um fator a menos para ele ter que sofrer adaptação e tudo mais. E assim, não vai ter sofrimento nenhum, tá? Eu vou me corrigir aqui. Vai ser muito melhor para o desenvolvimento do bebê, porque é um leite produzido para ele. Você sabia que o leite de mães, a produção de leite de mães de bebês prematuros, esse leite tem mais anticorpos do que as mães que têm o bebê a termo? É isso mesmo. O organismo, ele produz aquilo que o organismo do seu bebê precisa. A sua mama, o seu organismo vai produzir um leite específico para o seu bebê. Se o seu bebê é prematuro, o seu organismo entende isso e dá mais anticorpos para o seu bebê. Se o seu bebê está precisando de mais gordura para ganhar peso, o leite materno vai ser produzido com mais gordura para esse bebê. É mágico, gente, é muito lindo. E é o que melhor tem no mercado para o seu bebê, tá? Quando você vai comprar alguma coisa que você quer muito, às vezes você espera um tempo para conquistar aquilo lá, algum bem material. E aí, quando você vai comprar, você quer aquilo o melhor. Eu vou esperar, mas a hora que eu for comprar, eu quero o melhor. Seu bebê prematuro, que às vezes ficou na UTI, e aí sofreu alguma separação com você, mesmo que não ficou tanto tempo na UTI, agora vai para casa. Gente, ele esperou tanto tempo, né? Que seja um período curto ou grande, para ter o melhor de você.
Então, não deixe que nada interfira a sua amamentação, tá? Dê o melhor para ele. Os bebês, então, vão ter o reflexo de sucção e deglutição um pouquinho mais lento que os outros bebês. E eles também vão dormir mais, tá? Por quê? Lembra que para a cabecinha dele, ele tá lá dentro do útero ainda. E no útero ele só dormia. E aí, o sistema neurológico dele vai sendo ativado de acordo com as semanas e aí ele vai ficando mais alerta, tá? Então, os bebês prematuros dormem mais. Bom? E aí, lembra que eu falei para você daquela avaliação integrada da equipe multidisciplinar? Chegamos nessa parte, tá? Como eu disse, é muito importante, né? A avaliação sistemática do bebê através de uma equipe multidisciplinar, tá? Se o seu bebê foi para a UTI, ele vai ter isso durante o tempo de internação dele ali naquela unidade e depois também, tá? O acompanhamento, às vezes com TO, com físio, com fono, com médico, com enfermeiro, tá? E isso é muito importante. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, né, você vai pensar assim: ah, eu tive o meu bebê prematuro, ele ficou lá na UTI, o médico deu alta e agora tá tudo bem. Às vezes não vai ser esse tudo bem que vai fazer tudo ficar bem, tá? E o seu bebê vai precisar sim, principalmente se a idade gestacional for mais inferior a 37 semanas, desse acompanhamento sistemático, que é a equipe multidisciplinar, esses profissionais que eu acabei de citar para você. Lá dentro da UTI, eles vão avaliar o seu bebê como um todo, tá? Não tem um pedacinho de bebê para nutricionista, um pedacinho de bebê para fono, um pedacinho de bebê para enfermeira. Ah, e o médico gosta mais de mãozinha, a mãozinha para o médico. Não, de jeito nenhum. O olhar do bebê prematuro na UTI neonatal e também depois que ele tem alta é uma avaliação, é um olhar sistemático, onde, como um todo, os profissionais vão olhar esse bebê e vão olhar você, papai e mamãe também, que fazem parte dessa terapêutica como um todo, e vão analisar aquilo que está sendo sucesso, aquilo que não está, o que o bebê está gostando, o que o bebê não está gostando. Demos um passo para frente, dois para trás. Vamos ver o que aconteceu. Cada um no seu ponto de vista e junto todo mundo se ajusta para um objetivo único, que é o melhor para o seu bebê, tá? Para garantir segurança, saúde e desenvolvimento para o seu bebê, tá bom? E aí, gente, o que vai nortear essa avaliação sistêmica, né, de englobar tudo o que é importante para o seu bebê, tanto lá na UTI quanto no consultório, no ambulatório, depois na alta, vai ser as medidas antropométricas, que nomão, né? Isso vai ser muito importante para o bebê, para os profissionais conseguirem analisar o desenvolvimento do bebê. Tem muito mais coisas, tá? Mas isso vai ser primordial, vai ser uma das coisas principais para todos esses profissionais terem essa avaliação sistêmica, tá? E aí, o que vai ser medido, gente? De acordo com a frequência necessária para cada idade gestacional, para cada situação clínica de cada bebê. O perímetro cefálico, a circunferência aqui da cabecinha é o perímetro cefálico, tá? A estatura, o peso e o perímetro torácico, tá? São esses quatro. Então, à medida que o seu bebê vai se desenvolvendo, 4 medidas vão ser importantes. Nossa, fiquei super redundante, vou refazer a frase. Conforme o seu bebê for crescendo e se desenvolvendo, existem 4 medidas antropométricas que vão ser analisadas para determinar se está tudo bem com o seu bebê. Tem outros fatores também, mas esses vão ser os mais importantes geralmente, tá bom? Como eu disse, vai de acordo com a situação clínica do seu bebê, vai de acordo com o desenvolvimento dele, a idade gestacional, piriri, parará, tudo que a gente já falou.
perímetro cefálico, que é a circunferência aí da cabecinha, perímetro torácico, o peso e a estatura, comprimento do seu bebê, tá? Esses indicadores vão mostrar se tá tudo bem com o seu bebê prematuro, se não tá. Os bebês que não são prematuros também vão ser avaliados com essas medidas, tá? Às vezes você tá me acompanhando aí, você tem um bebezinho recém-nascido e tá querendo aprender mais aí com os conteúdos da internet. Seu bebê também vai ter uma avaliação, tá bom? Do médico pediatra através das medidas de estatura, de peso, de perímetro cefálico, para ver se está tudo bem. Pega depois a carteirinha de vacinação e dá uma olhada, dá uma folhada para você ver. Lá, bem na metade, tem uma parte que é específica para o médico ir escrevendo e pontuando ali essas medidas e você vai conseguir ver a análise de evolução ou de estabilização ou de, infelizmente, declínio do desenvolvimento do seu bebê. Se Deus quiser, declínio não vai acontecer, tá? Eu só estou citando aqui a nível de conhecimento. Ó, a curva vai ser assim para você, para o seu bebê. Bom? E aí, gente, essas medidas, ela vai dar um parâmetro de segurança, como eu disse, para o desenvolvimento do seu bebê, tá? De acordo com a resposta de que tá tudo bem ou não, vai ser essa curva, tá? E aí, qual é o melhor parâmetro para o bebê prematuro? Chegou assim num ponto, gente, que isso aqui é dica ouro, tá? Do nosso conteúdo de hoje. Dica ouro, preste atenção. Qual é a medida... Opa, desculpa aí, eu me empolguei. Qual é o melhor parâmetro de medida antropométrica para o bebê prematuro? O que vai indicar se está tudo bem? O que vai determinar se esse desenvolvimento está adequado? Eu vou te contar. Ficou curiosa? Eu vou te contar. O bebê, gente, está com uma medida adequada, ele vai ter que, aí nos primeiros meses de vida, ter um ganho de peso igual a 20 gramas por dia. É isso mesmo. Decorou agora? 20 gramas por dia. Elô, mas por quanto tempo ele tem que ficar ganhando no mínimo 20 gramas por dia? No primeiro semestre, tá? Então, nos primeiros 6 meses de vida, o bebê prematuro ele tem que ganhar no mínimo 20 gramas por dia. Isso vai ser um dado para que, naquela avaliação sistêmica, o profissional que está cuidando do seu bebê possa ter aí uma análise que está tudo bem, é o reflexo do desenvolvimento do bebê, tá? O peso é o reflexo do desenvolvimento do bebê, que no primeiro semestre deve ser de 20 gramas por dia, não menor que isso. Se for maior, parabéns, mas não deve ser menor que isso. Bom, o que determina um peso adequado, Elô? O bebê tá mamando bem, o bebê tá fazendo xixi, cocô, ali a parte gastrointestinal tá tudo bem, ele não tem infecção, porque se ele tem infecção, gente, o organismo vai trabalhar para expulsar aquele agente. E aí tem o que acontece? Gasto energético para o organismo combater aquela infecção. O bebê perde peso. Infelizmente, quando o bebê perde peso, às vezes a gente não consegue trabalhar nessa intercorrência aí, o bebê acaba reinternando na UTI por desnutrição. Ai, gente, isso é muito triste. Mas vamos caminhar aqui, isso não vai acontecer com o seu bebê. Ele vai ganhar 20 gramas por dia no mínimo, tá bom? Porque você vai fazer os cuidados adequados para ele não ter gasto energético, vai amamentar, vai observar sinais de alteração no seu bebê para não deixar ele cair aí em alguma complicação, porque tem muita coisa que é prevenível, né, gente? Tem muita coisa que é prevenível. Por exemplo,
um bebê que tem alergia à proteína do leite? Ele vai perder peso. Só que, de uma forma sutil, o organismo fala: ó, tem alguma coisa errada. Pode haver sangramento nas fezes, pode ter alguma situação aí sutil que o organismo do bebê demonstre para você e se você enxergar na hora certa, dá para correr atrás do prejuízo, tá bom? E aí, no segundo semestre, gente, o peso tem que ser de 12 gramas por dia, tá? No segundo semestre, 12 gramas por dia. Isso vai mostrar que o seu bebê está se desenvolvendo bem. Outro dado aí das medidas antropométricas é o perímetro cefálico. Quando o bebê nasce, né, prematuro, a cabecinha dele é bem desproporcional ao corpo. Você já reparou isso? A cabeça é maior que o corpo. Tadinho, cabeçudinho. Mas assim, por que que isso acontece? É normal, tá? Tá tudo bem. Não vai associar isso a hidrocefalia, macrocefalia. Não vai associar, tá? Normalmente, geralmente, em grande parte dos bebês prematuros, a cabeça vai ser mais maior que o corpinho, tá? E aí, para a gente detectar que não tem nenhum, para a gente avaliar e saber se está tudo bem com esse perímetro cefálico, é por isso que tem as medidas rotineiras, por exemplo, na UTI é uma vez por semana, de acordo com a periodicidade que você for levar seu bebê lá na consulta com o pediatra, ele vai medir também, né? Nos primeiros dias depois da alta, se você estava na UTI, vai ser uma vez por semana, depois de 15 em 15, enfim. De acordo com a necessidade do bebê, o médico vai estipular essa frequência de avaliação e de medidas, tá? E aí, se tiver alguma alteração, tanto para mais quanto para menos, no perímetro cefálico, ele vai te alertar e vai tomar conduta, tá bom? Fique tranquila. Mas o perímetro cefálico, gente, é muito importante. Por quê? Quando o bebê nasce, como eu falei, a cabeça dele é maior que o corpo, certo? Aí vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente espera que essa cabeça também cresça, que o perímetro cefálico aumente, tá? Vamos falar mais bonito. A gente espera que o perímetro cefálico também aumente, tá? Eloy, quanto que esse perímetro cefálico tem que aumentar? Gente, ó, o perímetro cefálico ele tem que ter uma recuperação de 6 a 12 semanas de idade corrigida, tá? Então não tem que ser nem maior nem menor que isso. De 6 a 12 semanas da idade corrigida do bebê, ele tem que atingir um perímetro cefálico num padrão de normalidade aí que o médico está vendo na evolução, né, da curva de crescimento do bebê, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar sobre idade corrigida, idade cronológica? Chegou a hora. Gente, o que é idade cronológica? Cronológica remete a tempo, certo? Então, assim, a minha idade cronológica é de 33 anos. É o tempo de vida que eu tenho desde que eu nasci. O seu bebê nasceu de 29 semanas e hoje e isso fazem 2 semanas, hoje ele tá 29, 30, 31, 2 semanas. A idade cronológica desse bebê hoje é de 31 semanas. Ok para a idade cronológica? Para você não esquecer nunca mais. Idade cronológica é igual ao tempo de vida que eu tenho. 33 anos, 23 anos, 25 anos. Eu não sei a sua idade aí, eu não sei a idade de você que está me vendo, mas só para você fixar isso e não esquecer nunca mais na vida, tá? Idade cronológica é o tempo de vida que esse bebê tem. É o seu tempo de vida. 33 anos, 34 anos, ok? O que é idade corrigida, Elo? Corrigida. Grave essa palavra, corrigida. Vou corrigir o tempo que o bebê deveria estar dentro do útero e não está. Aí eu vou ter que fazer uma continha para calcular a idade corrigida, ok? Corrigida, corrigir o tempo que o bebê deveria estar dentro do útero, mas não está. Então vamos lá, um exemplo. O seu bebê nasceu, por exemplo, de 29 semanas, ok? E isso já fazem 2 meses, tá? Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que a gente tinha que entender um pouco de semanas, nananana? Então, assim, se fazem 2 meses que o seu bebê nasceu,
Quantas semanas tem 2 meses, gente? 8, certo? O seu bebê nasceu de 29 semanas. E isso faz em quanto tempo? 2 meses. 2 meses é igual a 8 semanas. Você vai somar essas 8 semanas às 29. 29, 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7. 37 semanas de vida seu bebê tem hoje, falando da idade corrigida. Deu para entender? Espero que você tenha gostado dessa informação, porque muitas mamães me procuram para entender o que é idade cronológica, o que é idade corrigida, e aí você não vai esquecer nunca mais, tá? Idade corrigida é o tempo que eu tenho que corrigir para simular a idade correta que ele deveria ter, só que ele nasceu antes da hora e ele não tem. Idade cronológica é o tempo de vida que eu tenho, 33 anos. Então, se o meu neném nasceu de 29 semanas e hoje já se passaram alguns dias, você vai falar a idade cronológica, é o tempo de verdade que ele tem de vida, tá? Deu para entender? Agora, nessas últimas frases, embolei o meio de campo, mas deu para entender, né, gente? Cronológica, tempo de vida. Corrigida, corrigir o tempo que ele deveria estar na barriga e não está. Ok? E aí, a gente está quase concluindo, tá? O assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Algumas mulheres, gente, eu achei muito importante a gente acrescentar isso nesse conteúdo de hoje, que tem tudo a ver sobre o que é bebê prematuro, tá? O que vai condicionar esse bebê ser prematuro ou não é a mulher ter uma gestação de alto risco, tá? E nessa gestação de alto risco, existem 2 tipos de mulheres. As que têm um problema já de base de saúde que vão fazer com que ela tenha aí o bebê antes do tempo, né? Que a gente aprendeu hoje que vai ser antes de 37 semanas e o bebê vai estar imaturo. E tem algumas mulheres que têm uma saúde de ferro, nunca tiveram nada. E aí, com o passar do tempo, vai lá no seu médico ginecologista obstetra, colhe um exame, faz um exame de imagem, e piriri parará, e de repente, pum, hipertensão, pum, diabetes gestacional. Isso são fatores que acabou acontecendo durante a gestação, ela não tinha, tá? E nesses 2 tipos de mulheres, ela vai ser classificada como gestante de alto risco e ela vai precisar de uma atenção a mais para que o médico tenha um olhar mais específico, mais focado em prevenir que esse bebê nasça antes da hora e prevenir também complicações para a vida, para a saúde da mamãe, tá bom? Isso vai determinar, então, essas alterações no organismo da mãe, vai determinar com que o bebê possa nascer antes da hora, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá? Como eu disse, as coisas que eu fui colocando aqui para vocês são muitas das dúvidas que várias mamães que eu acabo encontrando em atendimento ou que estiveram comigo em UTI, neonatal, que eu acompanhei, eu observei que sempre foram os pontos de maior dúvida delas, né? E é por isso que eu trouxe aqui para vocês nesse formato de vídeo, para que fique mais didático, mais explicativo e assim eu consiga levar a minha voz com essas informações para o maior número de pessoas possível, para o maior número de mamães possível e te ajudar a ter conhecimento e informações para que você saiba o que fazer, como fazer para o seu bebê crescer e se desenvolver de forma saudável, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!